bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio Inteligência Orgânica Podcast. Você, heroína, herói que nos acompanha aqui, não sei porquê, desse podcast pessimista, taciturno, macambuzo, desesperançado em relação ao futuro que é intermediado pelas inteligências artificiais. Você que nos acompanha aí nessa tela que... Por mais que você ouça boas ideias aqui, muitas vezes essas ideias são intercortadas pelas distrações, ou seja, muito difícil que você acompanhe esse papo aqui inteiro, a não ser que você esteja fazendo isso na plataforma que eu sugiro que você faça, que é a de áudio, porque você deve se livrar dessas telas, né? Acho que não existe nenhum outro apresentador de podcast que destrua tanto o meio podcast como este que vos fala. E se por algum motivo você continua aí, depois desse 1 minuto longo de introdução aqui do Inteligência Orgânica, você sabe que o pessimismo desse podcast é apenas um pontapé inicial para um papo que busca saber qual que é o futuro das relações humanas. E hoje a gente vai falar muito disso, porque se existe inteligência orgânica, ela só acontece a partir da interação de seres humanos. Quem acompanha os nossos episódios por mais que eu faça longas introduções, eu tenho que lembrar que, apesar de sermos resistência, somos resistência parte do sistema, então se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha aí, né? Compartilhe com amigos. Tenho que falar isso no começo do episódio, porque se eu falar da metade para frente, você não vai lembrar, você não vai fazer, você já vai embora em meio de outras distrações desse mundo de brain rot, em que o nosso cérebro paleolítico é interrompido diversas vezes e as nossas relações humanas ficam cada vez mais complicadas. Será? Será? Hoje a gente vai falar cada vez mais e de forma profunda sobre isso com Carol Tchukian, que eu tenho o prazer de receber aqui. É um prazer estar aqui, Pedro. Estou muito feliz em trazer uma perspectiva otimista. Olha só. Eu sou uma otimista em relação às relações. Eu acredito no amor. Você encontra ainda isso de alguma forma? Eu encontro e eu acredito muito em micro-revoluções. Acho que a gente começa mudando a partir do nosso contexto. Para mim, o meu norte de trabalho eu acredito no poder transformador do afeto e na capacidade do afeto de transformar pessoas e culturas. Acho que a gente precisa afetar e afetar-se mais uns com os outros. Com menos defesa, menos análise, mais troca. Mais troca genuína. Mais sentir e menos entender. Mais troca orgânica. Sim. Mas isso não é discurso não só, Carol? Não, isso não é discurso. Isso é experiência empírica, experiência de clínica. O que eu percebo? A gente está morrendo de medo de voltar. Eu vejo que tem um movimento nas relações que as pessoas falam, eu quero muito me relacionar, não só amorosamente, mas quero ter mais amigos, quero ter um maior ciclo social, falo das mesmas coisas, só que a gente tá medroso, traumatizado e tá com esse brain rot, tá sendo sugado por uma rotina estafante e tá vivendo num mundo onde a ansiedade é a estrutura. E a gente segue pensando que a ansiedade é um problema individual. Se a gente pensa agora, estamos gravando, acabou de acontecer aqui em São Paulo, né, no Brasil, essa intoxicação e as mortes por metanol. A gente veio de uma pandemia. Violência nas cidades crescendo. A gente tem uma série de fatores ansiolíticos, o IA crescendo e demissões em massa de grandes empresas. Isso faz com que a gente fique o tempo inteiro à espera de um desastre. No modo luto-fuga, alerta, cortisol, o hormônio do estresse alto. E aí eu começo a operar pelo viés de confirmação. Então eu preciso prever possíveis perigos para que eu não seja abocanhado por um leão simbólico. É um modo sobrevivência. E a gente tá dizendo que quer se conectar, mas está operando num modo sobrevivência. Então qualquer indício de que a sua pergunta possa ser uma pegadinha, porque uma vez já me fizeram uma pergunta assim e foi uma pegadinha.
ou de que essa amiga não tá me levando em consideração, ou de que o marido que eu tô vivendo uma crise talvez esteja me traindo. Eu já confirmo, busco referências, informações e vou montando um quebra-cabeça para reforçar a minha hipótese original. E o que acontece é que a gente sai das relações, a gente desinveste, a gente discute sobre elas na terapia, com as amigas, com o IA, mas não conversa com as pessoas. Então eu vejo que tem um desejo gigante, mas uma defesa enorme. E a gente precisa falar dessa defesa, entender que todos nós estamos defendidos, para a gente ir baixando isso coletivamente. Eu falo que o amor é uma aposta, mas ele não precisa ser um jogo. A gente tem que poder apostar na nossa interdependência. É sobre mais ou menos, tá todo mundo muito armado, assim. Tá todo mundo muito armado o tempo todo. muito E armado. muito machucado. E ao mesmo tempo achando que é responsabilidade individual cuidar de todos os problemas. E não é. Né? Então, acho que aquela frase, eu sou uma das maiores embaixadoras que te convida a destruir a ditadura do amor próprio. E quando eu digo isso é porque eu acho que hoje a gente fala sobre amor próprio muito mais numa lógica de autodesenvolvimento e não de autoaceitação. Então, o amor próprio também virou um produto, seja a sua melhor versão. Já que você não pode controlar o mundo, o metanol, o seu marido, o seu filho, o IA, o que as pessoas estão fazendo? Não, então eu vou me controlar. Vou investir em mim. Enquanto você não se amar, ninguém vai te amar. E aí você tá defendido, tá com medo, tá traumatizado, mas você acha que você tem que resolver isso sozinho. Porque enquanto você não se amar, ninguém vai te amar. Só que a gente já não se entendeu por pessoas sozinhos, né? A psicanálise já coloca que o ego, ele é constituído a partir do olhar dos nossos cuidadores. A gente entende quem a gente é a partir da forma como a gente se sentiu ou não se sentiu amado, visto, falado pela nossa mãe, pelo nosso pai, pelos cuidadores primários. E aí a gente está até hoje tentando atender a demandas que são dessas pessoas, ou que a gente imagina que seriam as demandas dessas pessoas, para sermos dignos de ser amados. E aí tá todo mundo correndo atrás de ser a sua melhor versão, que é melhor para quem? Para você não, que tá inseguro, insuficiente. Pra gente que tá vivendo uma epidemia da solidão, né? Hoje, o Meta fez uma pesquisa com a Gallup em 2023. Uma a cada 4 pessoas no mundo se sente sozinha. E a Poder Data fez uma pesquisa Brasil e eu fiquei muito impressionada, porque a gente pensaria, tá bom, mundo, mas nós brasileiros somos gregários, né? O povo do samba, do churrasquinho, do carnaval. E hoje 1 a cada 10 brasileiros diz que só tem um amigo próximo. E esse número é menor do que na pandemia. Na pandemia a gente se sentia mais próximo das pessoas, ainda que isolados, do que a gente se sente agora. Estamos cada vez mais conectados, porém cada vez mais solitários. Exatamente. A Eva Iluz fala muito sobre intimidades frias, onde a gente vai criando conexões, mas não vínculos. Então, parece que você está falando com todos os seus amigos, porque você tem 80 grupos de WhatsApp, porque você vê a vida dessas pessoas nas redes sociais. Só que eu lembro que uma vez um cara me parou no carnaval e ele falou, nossa, o seu podcast me ajuda muito, os seus cursos me ajudam muito. E me ajudaram muito quando eu me separei. Porque ele falou, eu me separei, e aí eu falei, não, mas eu tenho ótimos amigos. Ele se separou perto do fim do ano, aí foi viajar pro Réveillon, aí tinha carnaval. E aí ele precisou fazer check-up e tinha que fazer endoscopia e colonoscopia, e alguém tem que te acompanhar. Os pais dele moravam no interior, ele não tem irmãos. Ele pensou, quem dessas pessoas eu vou pedir para me acompanhar na colonoscopia? Não adianta a gente ter um monte de gente que manda, ai, saudades, ai, linda, arrasou esse trabalho. Se a gente está se desautorizando a falar, preciso de ajuda, você vai comigo na colonoscopia? Ou não tô legal, meu pai foi diagnosticado com princípio de Alzheimer. As pessoas estão com medo de trazer os incômodos e pesarem
nas relações, porque acho que hoje a gente também vive um tempo que vem de o ideal das relações leves. A amizade de baixa manutenção. Exatamente, e não existe relação de baixa manutenção. E a gente vê a manutenção como se fosse um fardo, e na verdade ela pode ser algo muito bonito, mas numa lógica de mundo onde a gente vive uma obsolescência programada, numa lógica de mundo onde a gente vive obsolescência programada, e realmente é mais fácil você comprar um liquidificador novo, um celular novo, do que consertar, começa a fazer pouco sentido fazer manutenção. Então, hoje você silencia o amigo, você sai do grupo da família. Tem várias coisas que você falou aqui. 10 minutos de programa, a gente já tomou... A gente foi numa aceleração que é justamente o que a gente quer evitar. Exatamente. Né, Carol? Por que a gente tá assim? Você sabe que tem 3 temas aqui que eu tô lembrando de cabeça, só que você tocou aí que eu já queria me aprofundar mais. Então Primeiro, vamos. Os grupos de WhatsApp. Essa aceleração transfere para as nossas relações um falso senso de proximidade. Então, assim, eu tenho, por exemplo, 3 grupos de WhatsApp que eu considero bons, porque eles têm novidade o tempo todo, são pessoas que não param de falar nunca, são amigos próximos da vida, do mundo real, e que se mantêm em contato via WhatsApp. Só que aquela forma de contato, eu já identifiquei, e alguns de nós, desses amigos também, já identificamos, que ela é altamente tóxica. A gente fica brigando o dia inteiro. E brigando, dizendo coisas que a gente nunca diria pessoalmente. Parece que as pessoas que, quando eu encontro de 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, sei lá, para tomar um chopp, para ir no bar, para almoçar, não é a mesma pessoa que eu tô conversando e brigando todo dia no WhatsApp. Isso é muito louco. Porque as nossas relações, mesmo, por exemplo, brigas políticas, eu tenho lá 3 amigos próximos que eu fico brigando de política e xingando até a 10ª geração e falando coisas horríveis para eles, e eles dizem coisas horríveis para mim, fazem julgamentos de uma intimidade que nunca existiu presencialmente, por mais que nós sejamos extremamente íntimos assim, ou seja, aproximou essa intimidade dolorosa de ser capaz de falar qualquer coisa, das mais horríveis, das mais maravilhosas para aquela pessoa, aproximou no digital, que a gente se odeia ali naquele grupo, mas continua por esporte. Mas quando a gente senta, a gente, quando conversa, concorda muito mais do que discorda, né? A gente mede muito mais as coisas que a gente diz e aproximou a relação também, de certa forma, quando é presencial, para a gente valorizar o presencial. Só que a gente tem que sempre se lembrar desse presencial para a gente manter a paz, mesmo caótica, do grupo, assim. Tem que se lembrar, não, eu gosto desse cara. Quando eu encontro com ele é bom. Ele tá falando essas coisas horrorosas, mas na vida real ele é meu amigo. Tem que separar muito essas caixinhas. E eu acho que o meu cérebro não tá preparado para viver assim, sabe? É uma maturidade muito difícil de chegar. Demorou o quê? 15 anos de WhatsApp pra gente chegar nisso, mas assim... E a gente ainda não chegou, né? A gente ainda não chegou, não. Exatamente, Mas será que a gente tem que desenvolver essa característica muito clara de ser humano, ou seja, de tentar ser uma pessoa no digital e uma pessoa ao vivo? Bem separadinho? Eu faria um convite de usem o digital para chamar para o ao vivo. Sempre. Vamos voltar a ser pessoas do ao vivo. Uma pessoa do ao vivo é muito melhor. E a pessoa do ao vivo, ela precisa baixar a guarda, porque eu não sei o que você vai me perguntar. Uhum. Eu não sei exatamente o que eu vou responder, o exemplo que eu vou dar. E o que eu vejo no grupo de WhatsApp é, não só as pessoas são mais bélicas, porque elas estão defendidas pela tela, porque elas estão atravessadas por essa ansiedade que é a estrutura, então provavelmente ela está respondendo o seu grupo de WhatsApp, enquanto ela está respondendo um e-mail do chefe, e a criança está gritando porque rabiscou a parede, é o seu dia de home office. Então já tem um nível de irritabilidade que vem da estrutura, que é transferido para esse diálogo. Como uma válvula de escape, aquele diálogo. E eu entrevistei esse ano o Tobias Rose Actwell, que ele acabou de lançar um livro, ainda não tem em português, mas em 2026 vai vir, que chama Outrage Machine, que é a máquina da raiva. E ele fala como a lógica dos algoritmos está se infiltrando na nossa lógica das relações pessoais. Então, hoje a gente sabe que posts que têm palavras
de ódio performam Engajam melhor, muito mais. engajam muito mais. Isso faz com que a gente tenha um exercício de polarização e não de discussão e de pensamento crítico. E cada vez você é exposto a pessoas que pensam igual você ou exatamente o oposto para que você brigue. E na hora que você vai para sua relação privada, você tá repetindo essa lógica. Eu fiz agora no começo do ano, até depois, se você quiser, eu te mando o relatório na íntegra, junto com a Camila Hoppert, que é uma outra psicanalista e pesquisadora, uma pesquisa sobre as narrativas afetivas e como o brasileiro traduz o amor nas redes sociais. A gente usou uma ferramenta que chama Cosmo, que é uma ferramenta de social listening, então você consegue traquear tanto as frases como as emoções das frases postadas nas redes sociais e também pela mídia. E a gente fez esse estudo perto do Dia dos Namorados, então a gente fez um recorte do amor romântico, para entender o que a gente está falando quando a gente fala de amor. Se antes eram as novelas e os filmes que pautavam a forma como a gente via o amor, hoje, considerando que a gente passa 1/3 do nosso dia nas redes sociais, muito dessas narrativas é o que pautam a forma como a gente se relaciona. E nesse estudo a gente viu que falar de amor é muito mais falar de dor do que falar de alegria. Ainda pensando, nossa, a rede social as pessoas vão performar uma felicidade. Não. Mais da metade das falas estão ligadas à dor, impotência, insegurança. E aí quando você mergulha, não são dores que estão acontecendo agora, não é? Nossa, tô tendo uma discussão com meu marido que tá difícil, ou acabei de me separar. É um eco do passado. Então, eu acho que eu nunca vou superar aquela primeira traição, ou uma projeção fatalista do futuro. Opa. Não dá pra acreditar em ninguém. Opa, aí eu me identifico. Né? Assim, os homens não querem nada com nada. A gente vê esse crescimento do heteropessimismo, dos red pills. E aí, por que eu tô fazendo essa volta para voltar pro grupo do WhatsApp? Se eu tô o tempo inteiro me conectando com as pessoas através da dor, nada conecta tão rápido quanto um inimigo comum. Exato. Na hora que eu vou pro privado, eu também vou para brigar. Eu também vou ou para falar da minha dor, ou para defender a minha dor, ou para achar que você tá me atacando e que isso vai me gerar mais dor. A gente tá experimentando menos conversas. A gente tá replicando no grupo privado o efeito do algoritmo sobre a gente. E não só no grupo. O que eu vejo na clínica os casais estão brigando por mensagem de WhatsApp. Claro. Você fala, por que você não senta junto com seu marido ou com a sua mulher no jantar e tem essa conversa ao vivo? E aí o que eu escuto dos meus analisantes é porque eu quero ter razão, porque eu quero ganhar. Então, o WhatsApp, ele também te dá essa segurança de eu vou falar sem você me interromper. Isso. E eu vou escolher as melhores palavras. E tem gente, inclusive, já pedindo pro chat. Com certeza, para fazer intermediar, fazer a a mensagem. Ou interpretar a mensagem do outro. A gente está terceirizando nossa comunicação para essa forma, porque o chat é capaz de ser melhor do que eu na hora de transferir o que eu penso para a tela, para o escrito. Mas isso que você falou é muito verdade. Estou digerindo aqui. Tem um stand-up do Chris Rock, que minhas referências são menos acadêmicas e mais de cultura pop, né? Mas que ele fala que ele ficou, sei lá, 20 anos casado, 15 anos casado, e a intensidade do casamento dele na era do celular equivale aos 60 anos que os pais deles ficaram casados, porque quando ele saía de casa, a mulher dele ficava falando com ele o tempo todo. Ou seja, um casamento na era do WhatsApp, 7 anos de casamento... Idade de gato, né? Idade de gato. Equivale a um casamento de 50 anos no passado. Porque o pai dele, o pai do Chris Rock, o Lucius da série, né? Ele saía de manhã e voltava às 7 da manhã e voltava às 8 da noite, e poderia ter acontecido um inferno lá na casa dele. A mulher dele nunca ia chamar, não tinha nem como, não tinha celular, não tinha como ficar essa comunicação. Agora, qualquer pensamento, qualquer
emoção do dia, qualquer acontecimento é comunicado instantaneamente, então as pessoas estão se falando o tempo todo. Isso é ruim, no final das contas. Isso Esse excesso é ruim, né? E tem uma outra coisa que apareceu muito nessa pesquisa que eu fiz, que é o quanto o brasileiro usa do humor e da ironia para expor pequenos detalhes da vida de nós dois, e aí seja o casal, sejam os amigos, e como isso escala as brigas. Então, o que tem de mensagem do tipo, nossa, a minha passagem pro céu já está garantida, porque se toda vez que eu tivesse que pedir para ele lavar a louça, eu ganhasse um pontinho, já tenho milhões de pontos. Ou, em que momento o meu marido de 50 anos vai parar de se comportar como meu filho adolescente e fazer com que eu marque o dentista? Nossa. A hora que você posta isso e põe um kkk, dali a 2 semanas, quando você for com seu marido jantar com as suas amigas, alguém vai fazer uma piadinha sobre aquilo. Talvez isso passe atravessado nele. O que era uma coisa do casal já virou algo exposto. A mesma coisa entre as amizades. Total. Né? Então você faz uma piada, você dá uma alfinetada, ao invés de conversar, e aí você está transformando estranhos em juízes, em plateia, que estão se implicando mais em julgar a vida dos outros do que em admitir as próprias ambivalências. E de sustentar que às vezes a gente não sabe, né? Quando você dá o exemplo do Chris Rock, tem um outro dado que eu achei, assim, alarmante, que é 1 a cada 4 brasileiros já colocou sistema de stalking no celular do companheiro ou companheira. Não é entrou no celular e roubou a senha, colocou um app. Hackeou o celular. 25% dos casais. 25% dos casais. Caramba. Então, a gente discute sobre o aumento da traição, mas o quanto a gente não está obcecado por controle numa lógica que, às vezes, se embala de segurança. Não, vamos pôr o nosso share location real time, porque a cidade está muito perigosa. E aí eu tô aqui o tempo inteiro querendo saber, mas por que você estacionou nesse lugar na Barra Funda? O que você estava fazendo lá? Por que você não me atendeu? Né? Acho que o próprio celular tem isso de, como a pessoa está, teoricamente, com o celular o tempo todo, ela tem uma obrigação de te responder na hora que você quer. Eu que atendo, tem dias que eu atendo um paciente atrás do outro com 10 minutos para tomar um café, fazer xixi. Então eu fico, 3, 4 horas sem olhar o celular. Tem amigas que já ficaram muito ofendidas, assim, porque você demorou para me responder. Não era nada urgente. Mas é porque na cabeça dela, se ela tá conectada o tempo todo e eu também. Claro. Cada demora de resposta é lida como desinteresse. E não é. As pessoas têm outros afazeres, outras atenções. Tem algo do você não saber. Nossa, é muito interessante pensar, tô digerindo aqui, digo de novo, em como um simples compartilhamento de meme num grupo, que muitas vezes ninguém vai ver, porque dentro de uma briga dessas polarizações que nós temos com nossas famílias, com nossos cônjuges, etc. e tal, um simples sarcasmo ali, que eu mandei simplesmente para dar uma cutucada, ou para, olha só isso daqui, assim, vai acumulando. Todas aquelas informações vão acumulando e desovam numa briga, numa discussão formal. Eu tô agora tá interpretando, sei lá, meu casamento mesmo. Não, e Exatamente. Muitas vezes, antes da briga, o que a pessoa fez? Printou e falou, mandou num outro grupo. Gente, olha o que o Pedro mandou. Com certeza isso foi uma indireta pra mim. Nossa. E daí outra pessoa vai falar, então, porque eu também já me desentendi com o Pedro, porque isso. Daí você vai na análise e fala, não, porque o Pedro tá muito difícil, porque não sei o quê. Até a conversa chegar, essa pessoa já montou uma fanfic inteira na cabeça. Ela já foi grosseira com você, que já fez você falar sobre a grosseria dela na sua análise, nos seus grupos de WhatsApp. Então a gente tá discutindo as relações com as outras pessoas, seja com os nossos pais, com os nossos companheiros e companheiras, com os nossos amigos, e não tá sentando e falando, escuta, tô incomodada com isso. Foi pra mim, essa indireta, esse meme, eu me incomodei. Ao invés de falar dos nossos sentimentos, bem base da comunicação não violenta, Total. A gente ataca o outro. Total. Ô, Carol, a psicanálise chega lá
A psicanálise é freudiana, na essência? É ainda em cima daquelas ideias lá do final do século XIX e é isso? Existem muitas linhas da psicanálise. Sim, o que você segue. Eu sigo uma base freudiana, eu estudo muito Ferenczi, Aham. que é um discípulo do Freud que depois brigou com o Freud, porque o Ferenczi, ele acreditava que a gente tinha que olhar o trauma, e os traumas principalmente infantis, e olhar o efeito do ambiente no sujeito. Não dá pra gente desconsiderar se você foi bem ou mal acolhido. Uhum. Isso vai pautar a forma como você se vê. Os seus sintomas não são só seus. Tem algo sobre você olhar o entorno e a estrutura. E você também poder, como analista, ter o que ele chamava de flexibilidade da técnica, que é ser... Porque tem esse estigma de que psicanalista fica quieto, só Claro. fala, faz perguntas difíceis. O Ferenczi entendia que, dependendo do manejo, você vai poder ir levar o seu analisando para um café. E conversar ali comendo um bolo Quebrar que um tem a pouco da ver liturgia ali com o bolo da avó dele. Nada da distância ali, quebrar um pouco. Eu pergunto porque a psicanálise tem as ferramentas hoje, ou são ferramentas que estão sendo desenvolvidas agora por pessoas como você, como Esther Perel, como outras, né, como essas outras que você citou aí também do livro, que para lidar com a tecnologia de hoje, com esses estímulos que a gente está, ou seja, com esses estímulos que a gente está sofrendo de rede social, de celular, de smartphone, de comunicações, assim, ou seja, será que com aquelas ferramentas criadas lá atrás, elas dão conta de lidar com esses problemas novos ou são sempre os mesmos problemas? O ser humano é meio que uma caixinha. Eu acho que são problemas novos, mas que são ecos de dores universais. Então, falar sobre desamparo, falar sobre você controle, neurose obsessiva, né? Então, o obsessivo quer controlar. Eu digo que hoje a gente está cada vez mais obsessivo nas relações. Porque como a gente controla cada vez mais coisas na vida, então, esse podcast, um de vocês está ouvindo 7 horas da noite, o outro está ouvindo 4 da manhã porque está com insônia, aí depois de terminar o podcast você vai ver 5 episódios de uma série, porque você quer e você pode, você quer pedir o supermercado, em 10 minutos você pede, você controla onde está vindo a compra da Amazon, você controla a sua glicemia, o seu sono, a gente está controlando tudo. E aí, o incontrolável das relações, as oscilações, tá ficando muito mais insuportável. O que eu vejo é que a gente espera que as relações se comportem numa previsibilidade e numa PG que não existe. Então, todo jantar das amigas precisa ter conversas profundas. Talvez tenha um que vocês estejam meio desencontradas e que não seja legal. Isso não significa que a amizade se desfez. Ou nas relações amorosas eu vejo muito isso. Não, porque ele sumiu desde quinta-feira. Só que hoje é terça, assim, faz 2 dias. Não, mas é porque no começo a gente se falava todos os dias. Tá, mas as relações oscilam, né? Eu falo que se relacionar é pensar em entrar num mar. A maré vai mudar, tem uma alteridade. A gente vai ter que passar pela arrebentação para aprofundar. Só que como na vida a gente está com muito controle e tentando ter menos oscilação, a gente está lidando de uma forma mais obsessiva, mais fóbica. Então a gente está com medo. É quase que um paradoxo, que as coisas que deveriam facilitar a nossa vida estão deixando ela mais complicada e mais triste na essência. E elas estão dando uma ilusão de onipotência que faz a gente ter muito medo da nossa impotência. Porque nós somos impotentes. Então, quando você é demitido, muitas vezes é contingencial, é isso. O IA entrou, vão cortar 30% da equipe. Você pensa, o que foi que eu fiz? Qual foi onde foi que eu errei? Porque se o erro é meu, a culpa é minha, o controle é meu. Quando eu entendo que nem tudo é sobre o que eu fiz ou deixei de fazer, que uma separação não é, ou uma traição, não tem a ver com o que você foi procurar nesse cara que você não achou em casa.
não é sobre a nossa relação, é sobre o desejo do outro. Por isso que o estoicismo está tão em alta. Exatamente. De tentar se preocupar apenas com o que está dentro do teu alcance e não se colocar no centro do universo de forma muito ampla. Mas misturada com uma autoajuda barata também, mas não é... Não, talvez seja isso. Um pouco de desapego. Sim. Eu diria menos o desapego e mais o de poder abraçar o próprio desamparo. Porque o desapego, para mim, também um pouco nessa lógica da autoajuda barata, ele pressupõe uma leveza que ninguém tem. Uhum. Então você fica achando que você não é desapegado o suficiente. Sim. A hora que eu falo sobre assumir o nosso desamparo, é entender que tem algo do angustiante em ser mandado embora, em ver que a sua amiga tá distante, em sentir que o seu irmão, depois que casou, não aparece mais para cuidar dos seus pais e você tá tendo que lidar com tudo isso sozinha. E é necessário viver essa angústia. Exatamente. Ao invés de anestesiar, e a gente tá anestesiando o tempo inteiro. Inclusive brigando no WhatsApp sobre outras coisas, para não falar do que realmente importa, né? Total, escondendo. Nossa! E como você chegou nesse lugar, né? Ou seja, quais... aí mais pessoal mesmo, né? Porque a gente se conheceu uns anos atrás e você tinha um projeto que você tinha uma dupla, né? Que era Eu e o Soltos, André. você e o André. E você falava sobre a vida de solteiros, ser solteiros, né? Eu já há algum tempo na minha vida... do meu ciclo social próximo, não existem solteiros, né? Os últimos que existiam, era lá eu tenho 41, então os últimos solteiros remanescentes aconteceram no final dos 38, 37, assim, que já viviam uma solteirice completamente diferente da que eu vivi, assim, porque deixei de ficar solteiro com 30 anos, né, em 2013, né, que era Na verdade, eu fui o primeiro caso do Tinder, né? Eu conheci minha esposa no Tinder. Olha aí, um case de sucesso. Case de sucesso, sim, mas era o começo do Tinder. Tinder acho que surgiu em julho de 2013, eu conheci minha esposa em janeiro de 2014. Assim. Que maravilhoso. Eu sempre fui early adopter de tecnologia, e aí ela foi meu terceiro encontro do Tinder, a gente se conheceu, deu certo e tal, ótimo. Então, sou muito grato também à tecnologia por causa disso. Mas as poucas... Minha esposa tem algumas amigas que ficaram solteiras. Mas e separados? Você não tem amigos? Separados já tenho, já chegou nessa curva, assim, alguns. Mas não permaneceram separados por muito tempo, assim, né? Se arrumaram logo. Mas como que você chegou nesse ponto de começar a falar mais de relações e menos de solteirice? Eu gosto muito daquele discurso do Steve Jobs, que ele fala que quando você olha pra trás, você conecta os pontos e tudo faz sentido, total, né? Total. Então, acho que hoje eu falo, nossa, faz muito sentido. Eu sou uma psicanalista que atende e que é comunicadora e que escreve sobre afeto. Quando a gente começou os Soltos, então eu sou publicitária como primeira formação, fiz comunicação social e fiz artes cênicas. E como publicitária, eu trabalhava com pesquisa de comportamento. Eu era planner de grandes agências, mas o meu grande tesão era entender pessoas. Então, eu era a planner que levava os criativos para irem lavar roupa na favela, quando a gente atendia Brilhante, que trazia 50 crianças para tomarem sorvete no térreo da agência, quando eu atendia Que Bom. Para mim, interessava o humano. E acho que esse interesse pelo humano também vinha da atriz. Eu acho que eu nunca quis ser uma atriz que era só chamada para fazer coisas. Eu queria ser uma Lena Dunham dos nossos tempos, que é a menina do Girls. Então ela é roteirista, diretora, atriz, e ela falava sobre o universo dela, os contextos nos quais ela estava inserida. Sim. Quando eu e o André começamos a trabalhar juntos, a gente queria fazer um projeto que fosse um roteiro que é nesse formato de factional. Então, você parte de dados reais da biografia de vocês e ficcionaliza, né? Hoje a gente vê muito isso na literatura, na autoficção. Isso era 2016. Então, a gente estava desenvolvendo um roteiro porque a gente foi ser roteirista também, fizemos um curso de roteiro.
que tem tudo a ver com ouvir e contar histórias. E eu já fazia psicanálise como analisanda desde pequena, porque a minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos. Então, já logo meu pai me colocou na análise e eu fui fazendo muita análise. Então, acho que também tem esse parênteses do amor, que eu vou conectar mais à frente, que eu nasci numa dessas histórias de amor de filme. Então, meus pais se conheceram, minha mãe tinha 15, meu pai tinha 17, ela morava no Rio, ele aqui em São Paulo, e aí ele dava um jeito de pegar carona para ir visitar lá no Rio. Aí meu avô era da aeronáutica, foi transferido para São Francisco, nos Estados Unidos. Meu pai deu um jeito da faculdade de mandar ele para lá, numa época que ninguém fazia intercâmbio, tipo anos 70. Meu avô militar não queria deixar eles ficarem sozinhos num único cômodo, e daí ele dormia junto com meu tio. E foi um grande amor, voltaram pra cá, casaram. E aí, no auge do amor, tiveram 2 filhos. Eu tinha 5, meu irmão tinha 3. Ela foi diagnosticada com câncer, que já estava metastático. E em menos de um ano ela morreu. Eles ficaram 18 anos juntos. E hoje, pelo IBGE, a gente está ficando 13,8 anos juntos com alguém. Talvez a gente viva até 100 e não fique 18 anos com alguém. Então, acho que eu cresci numa história dessas de Hollywood, assim, um grande amor que foi interrompido de forma trágica. E eu brinco que eu mandaria toda a minha conta da terapia para Hollywood, porque acho que muito do que a gente espera do amor e das relações vem dessas construções. Da Disney. Dos filmes, da Disney, né? A própria coisa da mulher ainda se colocar no papel de ser escolhida mais do que escolher, né? A Cinderela. A ser salva, né? A nossa infância ainda é essa construção. A Disney mudou, né? Graças a Deus, nos últimos 20 anos, ela inverteu isso de forma muito enfática. Minha filha de 6 anos já pegou outras referências de Disney. Frozen, é maravilhoso, claro, pensar outras coisas, né? Frozen, Moana, Mirabel, né? Mesmo todas as histórias. Que mesmo traz um letramento emocional. Mas essa ruptura na sua história se transformou numa frustração, você acha? Não, se transformou num interesse. Porque assim... Em replicar essa história. Em entender o amor, porque assim, eu vivi com a presença dessa ausência, mas eu fui uma criança muito amada, assim. Eu falo que eu sou da turma meu pai herói, minha analista que se vire, porque ele foi e é um pai muito presente. Seu pai não casou novamente? Nunca? Ele foi casar novamente de novo com 60 anos. Caramba! E agora ele casou de novo com a Alessia, que é a mulher dele. Quero mandar um beijo se ela estiver ouvindo. Um casamento na Itália. Que legal. Ele, 71. Ela, não sei se ela gosta que fale a idade publicamente, mas enfim, foi muito bonito ver eles falando, não só a gente vai casar, como a gente vai fazer um casamento cheio de símbolos. Mas com 60 ele tinha casado com outra? E aí daí ele se separou na pandemia. Na pandemia? E eu lembro que na pandemia a gente teve essa conversa, pra ele foi super difícil, mas ele falou, eu não vou ficar refém de uma relação onde a gente tá infeliz. Sim. Acho que ver as pessoas recomeçando é muito bonito, né? Então, eu pude ver ele recomeçar. Ao mesmo tempo, eu fui atravessada por essas grandes histórias de amor. E acho que essa pergunta, né? Não por acaso meu podcast, meu canal, chamam Amores Possíveis. Acho que eu sempre quis saber, assim, como é que a gente faz para o amor ser possível? Aí, voltando para o André, a gente estava fazendo esse projeto. E no meio do desenvolvimento da ficção, a gente falou, isso rende mais do que um projeto de ficção. Isso rende um projeto de comportamento. Vamos entender como os solteiros se comportam hoje? Porque os divórcios tinham crescido 160% no Brasil nos últimos 10 anos. A gente tinha pessoas, tanto solteiras como pessoas separadas. Ainda um estigma muito forte do que é ser solteiro. E aí veio a Carol Planner, que entrevistava pessoas, entrevistava especialistas, e a gente montou essa estrutura. Então, o Soltos nasceu com esse olhar da pesquisa. E acho que isso também deu muita credibilidade pra gente, porque não era um canal de YouTube que a gente ia lá dar nossa opinião.
eram 2 pesquisadores. A gente entrevistou, né? Quando eu conheci o Pedro, a gente entrevistou seu pai, teve a honra de entrevistar seu pai, para falar sobre diferença de frustração e decepção. Eu sempre cito ele, porque isso foi uma chave que virou para mim, que eu vejo como a gente se defende até hoje nisso. E entrevistando solteiros. O que ele falou? Desculpa. Gente, você que tá se sentindo decepcionada com uma amiga, com um cara que você tava saindo, com seu chefe, o que ele coloca? A frustração diz sobre uma expectativa minha que não se realizou. A decepção é a quebra de um combinado. Então a gente combinou que ia gravar hoje, 4 horas. E você não veio. E eu não apareci. E nem atendi o telefone. Você pode ficar decepcionada. A outra coisa é, nossa, eu queria muito dar uma entrevista pro Pedro. E aí, eu te mandei uma mensagem e você não me respondeu. Eu não posso ficar decepcionada com você. A gente não combinou uma entrevista, eu não sei porque você não me respondeu. Mas eu posso validar a minha frustração. A expectativa era minha. O que a gente faz? A gente não se autoriza a ter expectativa, principalmente em começos de relação. E aí é mais fácil eu achar que é uma decepção, porque aí a culpa é sua. Total. Né? Se a expectativa é minha, eu vou ter que lidar com a minha frustração, sem vilanizar o outro e me vitimizar. Entender que talvez eu não deixei claro pro Pedro que eu queria dar essa entrevista. Ou que, nossa, queria muito passar o fim de semana com esse cara que eu tô saindo, mas ele tem filhos ao fim de semana dos filhos. Tô frustrada? Isso não significa que ele não abre espaço na vida dele pra você. As pessoas confundem demais. Exatamente. Então, Mano Brown diria que você sabe o que é frustração, é fábrica de fazer vilão. Ah, é maravilhoso! Frustração é fábrica de fazer vilão. E a gente tá querendo tanto fazer vilões, né? É. E aí, na pandemia, a gente começou a conversar com cada vez mais especialistas e o assunto já não era mais só solteiros, era relações. Acho que a gente quebrou muitos paradigmas também, porque quando a gente começou no YouTube tinha uma coisa de o vídeo tem que ser curto. Eu acho maravilhoso você começar o podcast falando desliguem a câmera, vão ouvir o áudio. Porque tanta gente fala pra gente, mas só vai funcionar se você fizer assim, assim, assim. Sim. Na pandemia, a gente viu que tinha espaço para falar longo, para falar profundo, para se conectar. E aí, quando a gente desfez a sociedade, eu entendi que já não era mais sobre ser solteiro. E as pessoas falavam para mim, mas você é louca, essa marca já tá forte, você tem uma comunidade, você já tem cursos. Falei, eu sei, mas eu não quero mais ser a Carol dos soltos. Eu quero ser a Carol dos amores possíveis, porque isso diz sobre o que eu quero falar. E falar de amor e afeto, né? Hoje eu dou palestra em empresa para falar sobre cultura do afeto, sobre como a gente tem uma comunicação menos combativa e se conecta mais também com a pessoa física por trás da jurídica. E nesse processo eu fui fazer formação de psicanálise, a princípio para aprofundar os meus conteúdos, como uma boa comunicadora CDF. E no meio do processo eu falei, acho que eu quero clinicar. E aí isso abriu um outro universo para mim. E às vezes as pessoas perguntam, você não tem vontade ainda de ser atriz? Eu falei, não, porque acho que hoje eu entendo que a minha paixão é a conexão humana. Lá eu tava contando histórias, né? Agora eu ouço histórias, eu conecto pessoas. E eu acredito muito o Eric Fromm fala que o amor é o que o amor faz. Eu acredito num trabalho que é ação, que é implicado, que olha no olho, que responde às pessoas, que se deixa atravessar. É esse tipo de relação. E aí que eu fui. E aí que você encontra a sua paz. Não, e o meu caos. A minha paz não, mas a paz do seu caos. Aí exatamente. eu abraço o meu caos e eu... Não, porque de várias coisas que você falou, são vários pontos que passam sempre aqui pelo Inteligência Orgânica, que é um convencimento e que me deixa menos pessimista, que é a brincadeira que eu faço no começo de todo episódio, mas de como cabem muitas vidas dentro de uma, né? E cada vez mais, como a gente está durando muito, você falar do seu pai também, casando de novo com 71 anos, pô, meu pai separou da minha mãe, que não é... O meu pai não é meu pai biológico, né? Ele já casou com a minha mãe já me tinha, né? Mas ficou 27 anos com a minha mãe, o Cortella, e aí separou quando tinha quase 60.
né? Também depois de 27 anos. E casou novamente depois com a Cláudia, que ele é casado até hoje. E como cabe, né? Como cabe vários caminhos dentro da mesma vida, assim. Então eu acho muito bonito que você tenha visto toda essa história e também se reinventado. Se reinventado é um clichê? Não se reinventou nada, simplesmente continua a sua própria invenção que cabe dentro de uma vida, né? Mas permitido contar outras histórias, né? Tem um TED que eu amo, que é o da Chimamanda, que é o perigo de uma história única. E eu vejo como às vezes a gente fica cristalizado num único papel, né? Isso daí é muito um trabalho psicanalítico, que é o você recordar, repetir, elaborar. Então você vai falar muitas vezes sobre dores e nessa repetição você vai achar outros significados e pensar como eu posso conectar de outros jeitos. Porque muitas vezes eu vejo assim, pessoas que ficam paralisadas no estigma da mulher traída. Assim, já faz 30 anos que você se separou e aí tudo você lê nesse lugar. E aí, se no grupo do WhatsApp do prédio mandam alguma coisa, você fala, tá vendo? Estão fazendo conchavo para mudar minha vaga do estacionamento. Tem sempre um olhar, tudo bem, você foi traída, você pode honrar essa dor, esse trauma, cuidar dele, viver esse luto. Mas que mais eu posso ser? Que outras histórias eu posso contar? E aí, que outros olhos eu posso ter para olharem para mim de um jeito diferente? Porque, de novo, a gente não vai se refazer sozinha. Eu preciso de alguém que olhe para mim. Eu lembro logo que a gente separou a sociedade, uma das primeiras pessoas que eu entrevistei foi a Miriam Goldenberg. E ela falou, menina, eu nem sei o que está acontecendo com você. Eu nem gosto de dar entrevista em vídeo, mas eu gostei do seu material, gostei de você. E isso é a melhor coisa que pode te acontecer. Você não está sozinha e você vai se dar conta de que as palavras que você está falando hoje fazem muito mais sentido. Sim. E aí, 5 anos depois, esse ano eu estava em Paraty, na Flip, fazendo uma mesa na Casa Folha com a Miriam, que foi a mesa mais assistida da Casa Folha, e escrevendo para a Folha e podendo agradecer ela presencialmente, porque a gente se entrevistou. Eu entrevistei ela na pandemia. Eu falei, acho que você nem tem ideia do quanto aquelas palavras significaram para mim. A gente precisa poder falar para os outros, sabe? Acho que hoje a gente também fica com medo de incomodar. Elogia alguém, reforça o afeto. Tem uma amizade de alta manutenção, que ela é muito mais lucrativa, não. Ela é muito mais beneficial para você, ela traz muito mais benefício, né? Quando a gente não fica só na superficialidade, assim, com as dores, com as delícias de tudo. Quando você vai nas empresas, você traz algo que é muito real, né? Que é a necessidade do soft skill, que é a grande habilidade do futuro, né? As soft skills, mas principalmente a capacidade das pessoas, o quê? Delas se entenderem mais, é isso? Ou delas serem mais empáticas, talvez? Delas serem mais empáticas, com certeza. Então, primeiro é delas olharem o humano que está por trás do crachá. Porque hoje em dia a gente está tão sobrecarregado que eu vejo que os líderes, eles não querem gerir pessoas. Eles já têm tanto problema na casa deles, na empresa, assim, não. Se eu abrir para o Pedro falar da filha dele que está com problema na escola, aí tenho medo de que você vai usar isso como justificativa. Só que se você não puder falar que ela está com problema na escola e isso for um problema que está te incomodando, isso vai afetar o seu rendimento. Tem um outro TED que é muito bom também, sobre essa importância de ouvir. É uma grande gestora de RH. E o que ela fala, e que eu também trabalho nas minhas palestras, é da gente tentar ouvir a história por trás da história. Então, o exemplo que ela traz ela foi chamada para chamar a atenção de uma diretora que estava sendo grosseira com a equipe. Então, estavam tendo acusações de assédio moral. E ela chamou essa mulher para conversar, para falar, olha, esse tipo de postura é inadmissível na empresa, se isso se repetir, a gente vai ter que desligar você. Quando a mulher foi embora da sala dela, uma outra pessoa passou e falou, mas sabe o que está acontecendo com ela? E ela ficou assim. Passou um dia, ela chamou essa mulher para tomar um café, de novo, a que ela repreendeu e falou, o que está acontecendo com você? Ela não quis falar. No começo, obviamente, somos todos defendidos.
E aí ela deu um tempo, porque hoje em dia é isso, a gente pergunta pro outro, mas tá... Ah, você tá bem? Tá, então próxima reunião. Coloquei aqui na minha agenda 30 minutos para ouvir histórias humanas. Exatamente. É assim, você tem que poder perder tempo, que não é perder, né? Mas é dedicar tempo àquilo. E aí o silêncio se estabeleceu e a mulher falou, faz 1 ano que meu filho morreu. Eu perdi meu filho num acidente. Nossa. Aquilo era uma mulher enlutada, descontando a raiva na equipe. Justifica ela descontar a raiva? Não, de jeito nenhum. Mas o que aquela gestora de RH fez? Quando você sentir que você está num momento delicado do seu luto, você tem licença para ir para sua casa. E aí foi um auê na empresa, porque imagina... Quais empresas têm o tempo e o dinheiro para fazer isso? Sabe quantas vezes essa mulher usou a licença? Nenhuma. Quantas vezes ela descontou na equipe? Nenhuma. Só Depois de um que... ano, essa gestora de RH perguntou, por que você não usou sua licença? Ela falou, porque eu ia voltar para casa e meu filho não ia estar lá. E eu ia abandonar minha equipe. Só de saber que eu tenho espaço aqui para ser ouvida, isso faz com que eu esteja menos reativa. Né? Eu trouxe o dado, um aumento de 160% nos divórcios. Alguém da sua equipe está passando por um litígio. Está com um filho que talvez esteja sofrendo alienação parental. Essa pessoa tem espaço para poder sair mais cedo de uma reunião? Ou para poder falar, desculpa, essa semana eu tô mais nervoso porque eu vou ter uma audiência, então já quero pedir desculpa de antemão. A gente precisa poder dar espaço para o humano. Dar espaço para testar polaridade sem polarização. Então a gente falou no começo do papo dos conflitos bélicos e dos cancelamentos. Hoje em dia a gente quer convencer o outro da nossa posição. É poder discordar. Abrir espaço para as pessoas darem a opinião sem ter que convencer uns aos outros. E ninguém está sendo mais convencido de nada. As pessoas já estão tão imersas no seu próprio viés e na sua própria certeza que, por Dunning-Kruger da vida, vão sempre só ficar nesse esporte de debater. Por exemplo, aqueles vídeos de 30 pessoas contra uma, ali é só chiclete para a cabeça, né? Ninguém vai convencer ninguém daquilo ali. Um lado vai usar os argumentos para reforçar o que já pensa, o outro lado vai usar os mesmos argumentos para reforçar o que já pensa de outro lado. Mas o que você falou é romântico ou é ideológico, de certa forma, assim, utópico, de certa forma, pensar que as empresas possam agir e pensar assim, e num tempo em que a única coisa que presta e vale, aí volta o meu pessimismo, é a produtividade. Esse humano dá muitos problemas, Carol. Então, mas daí trazendo a produtividade, Harvard fez um estudo e empresas que têm gestão humana, e aí eu acho que assim, só não é utópico se você mudar a alta liderança. Porque não dá para você pedir para o assistente ir lá muito calmamente falar que ele está se separando. Se você tem um chefe que coloca a equipe um contra o outro, que ainda premia com sistema de bônus, com metas absurdas, que demite a pessoa depois que ela volta de um burnout. Se você não muda a alta gestão e a cultura da empresa, isso vai continuar sendo utópico. Por que a alta gestão e a liderança deveriam mudar? Harvard fez um estudo em empresas que têm gestão afetiva, cresceram ao longo de 10 anos, 682%. As empresas que não têm, cresceram 111%. Então, essa é uma gestão mais produtiva. Porque você não divide boas ideias se você acha que o outro vai te sacanear. Se você não confia no outro, você joga no seguro. Você não arrisca, você não é criativo. Se você não se sente visto, você começa a boicotar a empresa também. Então, você faz as suas coisas pessoais no computador. Tem um lugar um pouco de criança birrenta. Eu entendo que isso seja o caminho do mundo corporativo legal, bacana, que sai da academia e que conversa muito com pesquisa e que mostra a produtividade de uma outra forma, talvez com outro olhar, outro viés, mas ao mesmo tempo tem uma bolha que cresce muito, e eu sei que é uma bolha, mas ela incomoda demais dentro desse mundo em que a gente é obrigado a olhar, que é a bolha do
trabalha enquanto os outros dormem, aqui é Faria Lima, aqui é mercado financeiro e toca o sino, e aqui, tipo, o cara, o home office funciona no fim de semana, aqui a gente é assim, e quem quer ser assim se adapta, quem não quer que caia fora. E que premia com grana, que é muito sedutor. Premia porque, assim, com grana, não existe exatamente. liberdade sem autonomia financeira, né? Assim, só a felicidade e o amor não vão pagar a nossa conta do supermercado. É meio que aquelas pessoas, ok, eu vou me sujeitar a passar por isso por um tempo determinado e vou arcar com os problemas depois, mas eu vou estar com o bolso cheio. Essa lógica, tudo bem também. Eu acho que cada um sabe Onde as o calo escolhas que aperta. estão fazendo. Tudo bem? Não sei. A gente tem... Hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Você Então, acha será que que tudo bem? É o quarto mais deprimido. Será que tudo bem? Ouvia uma... a gente tinha uma esperança, sei lá, ou dados mostravam que a tal da geração Z, né, era menos sujeita a isso. Eram pessoas que estavam mais ligadas ao propósito, no discurso romântico, e que não queriam, né, entrar muito nessa lógica. Mas eu acho que a nossa geração se ferrou com o discurso do propósito. A nossa geração? Eu tenho 41. Eu também. A gente romantizou o propósito. Então, eu demorei muitos anos de análise para entender que eu saí de um ambiente que tinha uma faixa na primeira agência que eu trabalhei. O nome da agência é chegar cedo e sair tarde. E eu aí trabalhei em redações que eram base de gritaria, dedo na cara. Exatamente. E assim, assédio moral, mulher tava mais arrumada, o cara falava, nossa, tá bonita, vai dar pra quem hoje? Nossa. E todos os homens rindo na agência. Ou amanhã tem que aprovar campanha importante, venha de decote. Uma grande loucura. Hoje a gente vai pedir pizza e achava o máximo pedir pizza pra virar na agência. Exatamente. E aí hoje o que acontece? Né? A gente saiu das instituições, mas virou os nossos próprios chefes carrascos. Uhum. Porque você precisa ter 200 freelas para pagar a sua mesma conta. E aí você não tem o plano de saúde. E não tem o vale-refeição. Então, e não sabe se vai ter freela amanhã, ano que vem. Exatamente. O que te deixa mais ansioso, mais tenso. Byung-Chul Han. Uhum. Na essência. Na essência. Sociedade do cansaço. Exatamente. A gente está se autoexplorando em nome de um grande propósito. E aí acho que, né, antes de começar a gravar, a gente estava falando de rever qual que é a nossa... Por que a gente tá fazendo as coisas que a gente tá fazendo? Por que eu tô publicando... Isso, por exemplo, quando a minha clínica começou a crescer, teve uma hora que eu tive que me questionar. Por que eu preciso publicar todo dia no Instagram? Pra quê? Eu preciso... Pra ter novos clientes. Mas precisa ser todo dia? Pois é. Qual é o custo disso? Emocional, físico? Você está trabalhando para você ou você está trabalhando para o algoritmo? Exatamente. Aí você vê algo que funcionou, alguma coisa que você disse que funcionou, você fica investigando para fazer mais do mesmo porque você quer que funcione de novo. E aí você pegou os Faria Limers e o que eu acho muito interessante dos nossos tempos a Nike passou 40 anos falando Just Do It. Uhum. Que é um pouco esse lugar, né? Vai lá e faz. É a versão do esporte do Faria Limer. Claro. Do tipo, bata a sua meta, meu querido. Acorda, põe o tênis e vai correr. E esse ano, eles mudaram o slogan pra Why Do It? Por quê? Por que fazer? Se até a Nike, que é a Nike, parou de falar faz, você tem que fazer, e comece a se questionar o porquê você tá fazendo... A gente tem que poder se questionar. Por que eu tô fazendo? Mas... Será que faz sentido ainda pra mim? Ou não faz? Tá me dando prazer ou tá me gerando mais ansiedade? E não é certo e errado. Porque eu vejo as pessoas chegando na clínica, é certo ou errado? E aí a gente pergunta pro IA também. Qual é o jeito certo de eu falar isso? Não tem certo ou errado, tá fazendo sentido pra minha vida agora? Ou não? Tem que ser feita essa pergunta, mas... A Nike também
passa muito por uma coisa de greenwashing, né? De estar lendo o momento, entendendo o que é para falar e indo com a onda para continuar vendendo mais e produzindo tênis lá com mão de obra, sabe-se lá de onde, né? Mas dentro de uma lógica ainda capitalista, que não é mais Just Do It, porque Just Do It não é mais legal, mas talvez Why Do It encaixe numa lógica mercadológica que tem a ver com um pouco de... Sim, eles não são bonzinhos, mas... exatamente, Mas a gente não pode pegar o convite para reflexão das nossas vidas? Devemos, claro, exatamente. Você tocou aí rapidamente num ponto de perguntar para o GPT. Eu conversei com isso quando o Alexandre, né, seu colega de agência hoje, o Alexandre Coimbra Amaral, esteve aqui, e ele disse algo que eu achei muito interessante, que não é terapia, é outra coisa, né? Mas a gente sabe que as pessoas estão indo demais para isso. Isso pode ser positivo, mas tem que dar um outro nome. Como que você lida com a IA? Eu não acho que pode ser positivo. Não pode ser positivo. Não, conversar como se fossem pessoas, não. Eu acho humanizar que IA, aquilo, não. Eu acho que a IA pode ser muito positiva. Para trazer reflexão, para ajudar a gente em buscas. Aonde eu acho que está perigoso a forma como a gente está usando a IA. E aí, de novo, não é a tecnologia, é a forma como a gente usa ela. Quando a gente pensa que 1 a cada 10 brasileiros conversa diariamente com IA como se fosse um amigo, o seu amigo IA não tem demanda pessoal. Eu não corro o risco de ligar para o Pedro para desabafar do meu casamento em crise e ele vai atropelar porque ele tá com um mega problema no trabalho e ele precisa falar. Ou ele vai desligar no meio porque ele tinha uma gravação e eu vou me sentir pouco ouvida. Tem uma outra pessoa lá, que tem outras demandas, que talvez não me atenda. O meu IA, não. Eu ligo o computador, eu abro o meu celular, ele tá lá. Depois ele é feito numa lógica de que ele vai reforçar o seu ponto de vista, né? Assim, todos nós que usamos mesmo pro trabalho, você põe uma pergunta, ele fala, ótima pergunta, Carolina. Você sai se sentindo um gênio. A gente não vai ter esse reforço positivo nas nossas relações todas. E se eu começo a ficar dependente do reforço positivo, porque eu tô acostumando isso com o IA, a hora que ele não vem, eu acho que a pessoa não gosta de mim. E eu acho que para mim, na verdade, o mais preocupante da lógica do IA é supor que existe a melhor forma. Então, o que eu vejo? Por exemplo, eu tenho uma afilhada adolescente que está aplicando para universidades fora. E daí ela faz lá o essay dela e ela põe lá para ele revisar. Ela fala, não, fui eu que fiz. Assim, mas qual é o melhor jeito de eu contar essa minha história para me inscrever na NYU? Quem determina o melhor? Se a gente começa a fazer estas perguntas e tem respostas, eu acho que vai ter o jeito certo de eu ter uma conversa difícil com o Pedro. E o jeito certo de eu ouvir isso. E tem o jeito que eu dou conta, ou que eu não dou conta. Tem um lugar do não saber a resposta. Se a gente tem uma IA que responde pra gente com muitos detalhes e precisão, a hora que você pergunta num casamento em crise, será que ainda faz sentido a gente continuar? E a pessoa fala, não sei. Você fala, não. Então ela tá levantando a bola porque ela quer que eu peça o divórcio. Não, ela não sabe mesmo. A gente não tá sustentando, Lacan, que é um outro psicanalista que eu estudo muito, fala dos 3 tempos. Que é o tempo de ver, um instante de ver, que é o momento onde a coisa acontece. O tempo de compreender, que é onde eu vou levantar hipóteses, vou ficar em dúvida, vou ficar angustiado, vou criar uma teoria, desconstruir, vou criar outra, vou testar a minha hipótese, vou perguntar. E o tempo de concluir. A gente não tá mais sustentando e digerindo esse lugar do compreender, do eu não sei, o outro não sabe. E também não tem resposta certa. The ship has sailed. O barco já foi nessa tem um coisa. lugar... A gente não vai ter mais a sociedade que se contente com o não sei. Porque a resposta está sempre, agora, até para as nossas indagações, emoções, está sempre no bolso. Mas no humano, eu acho que a gente precisa sustentar o não sei. Por isso que eu convoco os meus analisandos, meus ouvintes tem as conversas difíceis com olho no olho. Eu acho que também é simbólico que a palestra que abriu o South by Southwest desse ano fala sobre saúde social.
E a Kesley Killen falando, a gente acha que é legal ver os amigos, mas não é necessário. E hoje, o maior estudo de longevidade de Harvard mostra que é a qualidade dos seus vínculos que determina a qualidade da tua vida. Não é um nice to have. Assim como a gente entendeu que precisa dormir tantas horas, que precisa ter uma alimentação minimamente saudável, fazer uma manutenção de relações é a mesma coisa do que hoje a gente fala de você tem que ter músculo para sua velhice. Você precisa ter amigo para sua velhice também. Você falou de South by aí, que é um evento que eu fui muito até o ano passado, mas esse ano eu já nem fui porque eu já não acho que a inovação tá lá, ainda mais com Trump e Estados Unidos e Austin, que era weird, agora é mais weird ainda, porque não pro lado bom de weird, pro lado bem ruim de weird. Sim. Mas em 2023 eu tava lá numa fala da Esther Perel, que você já citou aqui, justamente em que tinha acabado de sair o GPT, e aí ela já tinha recebido uma mensagem de um fã, né, que tinha pego todos os podcasts dela, os livros, botado no IA e estava se consultando com ela, porque ele nunca ia ter acesso a ela. E claro, como isso, naquele momento, em março de 2023, ainda era muito novo, ainda era algo mais assim, já existiam pessoas que estavam imersas dentro dessa questão da IA. E aí eu lembro dela falando que primeiro se sentiu ultrajada, né? Pô, como assim? Segundo momento, assim, tá. Mas ele não teria acesso ao Esther Perel. Ele tem acesso a uma versão minha ali, a partir de tudo, que pode ser positiva para ele, porque ele já não teria. E hoje em dia, 2025, você vai ter uma Carol baseada em todo o conteúdo que você já fez. Mas talvez não para fazer análise. Quem faz isso de um jeito muito interessante é o Chopra. O Deepak Chopra, ele tem um sistema de IA dele, que o que a equipe faz? Eles colocam isso, todas as palestras, todas as falas, então Mas vai ter isso de todo mundo. E principalmente dessas pessoas públicas e que a gente não tem acesso, vão poder ter acesso a uma coisa diferente que não é a pessoa, mas é uma versão da pessoa para você perguntar para qualquer coisa. E agora, pelo que você tá me falando, eu tô concordando com você que isso não vai ser legal, não. Isso vai ser ruim. A gente precisa... Ter não sei, né? Ter não sei. A gente precisa da dúvida. Que é angustiante pra caramba, né? A dúvida não vem sem angústia. Porque existe... Agora eu que tô sendo otimista. Existe um ponto positivo do pensar, pô, o cara tá falando com o Mia. Pelo menos ele tá falando com o Mia. Ele não falaria com ninguém, ele guardaria para si e ficaria extremamente angustiado. Pelo menos ele tá falando com o Mia, que tá dando uma resposta male-male lá, e às vezes isso pode ajudá-lo, sendo otimista, mas você tá trazendo um lado que eu nunca tinha pensado, que às vezes não, né? Tem um projeto que chama The Bench Project, na África, que o que eles fizeram, o que eles perceberam, né? Eu não vou lembrar o país agora que era, mas era um país muito pobre e que tinha pouquíssimos psicólogos e psiquiatras formados e uma população deprimida crescente. Até eles formarem uma próxima geração de psicólogos e psiquiatras, você ia ter um gap enorme de pessoas sem poderem ter uma escuta qualificada. E ao mesmo tempo você tinha idosos e idosas profundamente solitários, que também estavam se deprimindo, porque já não tinham mais função social. Eles começaram a treinar esses idosos e idosas para uma escuta ativa, que não é um trabalho terapêutico, mas já é um treinamento de escuta. E essas pessoas sentavam em bancos, por isso que chama The Bench Project, então é o projeto do banco, de praças públicas, de locais públicos. E aí você podia sentar lá e ser ouvido por alguém. A gente pode falar com o IA? Pode. Mas será que eu também não posso tirar o celular da cara e conversar com a pessoa que está na mesa do lado? Aí você falou do South by, a gente fala sobre networking, mas daí você vai lá já com uma agenda fechada. E se você sentar e conversar... Virou isso, né? Virou sobre o que networking. Aconteceu na sua vida. Perguntar genuinamente, se interessar pela pessoa. Dividir algo seu. Eu acho que o IA ele pode ser ótimo, assim como o Google deu acesso a gente a muito conhecimento,
É claro que ele otimiza as minhas buscas. Por exemplo, eu faço pautas muito mais rápido, buscando textos e referências lá. E é muito possível que ele tenha melhorado o essay da sua sobrinha, né? Sim, mas a questão é, daí se não é ela mais não só ela. tiver, mas ela precisa entender que se ela não tiver o IA para checar, ela vai saber andar de bicicleta sem rodinha. Porque o meu medo é, se a gente pede para o IA revisar sempre, o dia que der um bug no IA, eu vou ficar com medo de mandar o meu essay? Ou eu vou pensar, será que esse é o jeito certo? Não, esse é o jeito Esse é o jeito da Maria, nome fictício, de contar a história dela. Esse é o jeito humano, É. né? E Que também vai depender da pessoa que escuta. é, Porque imagina assim, eu contar essa história da minha mãe, que morreu quando eu tinha 5 anos, para uma pessoa que também é órfã, é uma coisa. Para uma madrasta, é outra. Para alguém muito pragmático, que acha que eu sou prolixa, é outra. O IA também não controla quem vai receber aquela cartinha, uhum. né? Tem algo do receptor da mensagem que ele não consegue levar em consideração. Total. E como é louco pensar na nossa dependência das coisas, né? Porque a gente fica dependente da tecnologia, né? Se um dia der bug na IA, tudo bem, mas e se um dia der bug na eletricidade? Sim. Né? E se um dia der bug na internet como já é hoje? E se um dia der bug em todos os celulares do mundo? A gente tem que reaprender a viver e vai demorar, e vai ser traumático, e vai ser caótico. Pensa com filhos, né? E se Com você tem filhos. uma filha, a gente teve uma adolescência que não tinha celular. Então, assim, acho que eles deviam rezar para que a gente voltasse bem. Agora você tem o celular, você traqueia a pessoa, Claro. você, né? Como é que a gente... E ao mesmo tempo eu entendo... E eu também acho que os pais têm que olhar o celular. É toda a discussão Com que veio certeza. com o Jonathan Haidt. Jonathan Haidt, com educação. O celular é a rua. Igual a gente não podia A brincar gente já em sabe qualquer que faz rua. mal, ainda bem, e agora a gente cria gente diferente. Mas... E eu acho que a gente vai chegar numa geração em que veja isso como a gente viu o cigarro, né? De Sim, certa forma. eu espero que sim. Espero que sim. Mas eu espero também que dentro dos amores possíveis, mais pessoas possam ter contato com o seu conteúdo. E como elas fazem isso hoje, né? Dentro desses vários projetos que você tem. Eu tenho um podcast que chama Amores Possíveis. Semanalmente eu trago reflexões, pensatas, análises de filmes, pesquisas, cultura pop, tudo ligado a todas as relações pessoais. Tá em todos os players de áudio. Também tem um canal no YouTube com o mesmo nome, Amores Possíveis. Toda quarta-feira eu escrevo na Folha de São Paulo, uma coluna que chama Amor Crônico, respondendo perguntas de leitores. Então, se você tem questões sobre relações profissionais, familiares, amorosas, de amizade, é só mandar no colunaamorcrônico@amorespossíveis.love. Toda segunda eu tô na Rádio CBN, no Estúdio CBN, de 3 a 3h30, com a Tati e com o Nando, falando sobre afetos. E tô na Casa do Saber, sou professora da Casa do Saber, tenho 7 cursos lá. Caramba. Mais cursos para serem lançados. Um dos meus cursos, eu fiquei impressionada, chama Luto, Rejeição e Abandono, como lidar com os finais dos relacionamentos. A casa tem quase 20 anos. Eu lancei esse curso ano passado, ele tá entre os 5 mais vistos. Que legal. Eu acho que isso mostra muito como a gente não tem espaço e ferramenta para elaborar as nossas dores. É assim, bola pra frente, abre o Tinder de novo, vida que A segue. gente não tem recurso para lidar com a dor. Então, é poder olhar de uma maneira aprofundada, psicanalítica, Mais humana. E no Instagram eu tô no Carol Tchukian, _Amores Possíveis. E se você me vir na rua, numa palestra, no supermercado, vem falar comigo, me abraça, faz uma pergunta. As pessoas ficam com vergonha e eu fico tão feliz quando elas dividem histórias, porque para mim meu trabalho só vale por esses atravessamentos humanos. É de onde vem o propósito. Exatamente. E que bom que você se soltou dos soltos em busca dos amores possíveis. E que bom que foi possível você estar aqui Fiquei hoje. muito feliz que seja o Imagina. primeiro encontro de muitos. Com certeza, agradeço pelo papo. E você que chegou até aqui, esse final, que bom que você chegou até aqui, né? Que bom que você saia cada vez mais com essa condição humana, que é a capacidade de dizer, não sei,
né, diante de tantas informações. E se você saiu com muitos não seis, digite não sei aqui nessa ferramenta horrível chamada YouTube. Maravilhoso. Ou nessa porcaria chamada Spotify, que você está ouvindo, mas Spotify é melhor que o YouTube, como eu disse no começo, para não ficar E se inscreva, se torne membro do canal, que agora tem coisa de membro, né? Ativamos o membro essa semana aqui que maravilhoso. Então, se você tiver aí na sua condição aí, se você recuperou alguma coisa aqui desses papos e recupera sempre, faça parte dos membros do Inteligência Orgânica, porque é para isso que a gente está aqui, para cultivar inteligência orgânica e agora também amores possíveis. Muito obrigada. Eu que agradeço. Valeu.